Livro, Uma Dose Mortal. Autora, Agatha Christie. Capítulo 7. Dr. Haley, que surpresa! O jovem irlandês voltou-se espantado e encontrou um senhor baixo careca parado ao seu lado. Será que o senhor não se lembra de mim? Ora, senhor Poirot, o senhor acha isso possível? Poirot debruçou-se sobre o balcão da agência de viagens. Vai passar as férias no estrangeiro? Não. E o senhor, não me diga que vai abandonar a Inglaterra? Às vezes, respondeu Poirot, faço pequenas viagens à Bélgica. Vou para mais longe, para os Estados Unidos. Não creio que volte à Inglaterra. Que pena, Dr. Haley. Largou seu consultório então? Para dizer a verdade, foi o consultório que me largou. Que pena. Nem tanto. Só de pensar nas dívidas que vou deixar penduradas por aqui, fico satisfeito. Dr. Haley sorriu com malícia. Não sou homem de me suicidar por dívidas. O negócio é sumir e começar tudo outra vez em outro lugar. Tenho alguma experiência e algumas recomendações. Encontrei a senhorita Morley outro dia, comentou Poirot. Que felicidade! Nunca vi mulher mais azeda em toda minha vida. Gostaria de encontrá-la de porre na rua. O senhor concordou com o laudo sobre a morte do seu sócio? Não, respondeu Haley enfático. O senhor não acha que ele tenha se enganado em relação ao anestésico? Morley só aplicaria aquela quantidade de anestésico se estivesse bêbado ou quisesse matar o homem. Diga-se de passagem, nunca vi Morley beber. Então o senhor acha que foi uma ação premeditada? Não disse isso, seria uma acusação muito grave e, pensando bem, também não acredito nesta hipótese. Mas deve haver alguma explicação. Deve, mas eu não posso imaginar qual seja, disse Haley. Quando foi a última vez que o senhor viu o Dr. Morley? Vivo? Deixe ver, faz tanto tempo. Acho que foi um dia antes de ele morrer, lá pelas 7 horas. No dia em que ele morreu, o senhor não esteve com ele? Haley sacudiu a cabeça. Tem certeza? Insistiu Poirot. Não me lembro. O senhor não o procurou no consultório, às 11h30, enquanto ele atendia um cliente. É mesmo. Tinha me esquecido. Queria fazer umas perguntas sobre uns instrumentos que eu precisava encomendar. O vendedor estava no telefone, aguardando a resposta, e eu fui até a sala de Morley tirar umas dúvidas. Tinha esquecido este fato inteiramente. Morley estava realmente atendendo um cliente. Existe outra pergunta que eu sempre lhe quis fazer. Cliente seu, o Sr. Hikes cancelou a consulta indo embora. O que o senhor ficou fazendo nesta hora vaga? O que sempre faço nas horas vagas. Tomei um drink. Neste dia recebi um telefonema e falei com Morley. O senhor não teve mais clientes depois do Sr. Barnes. Ah, que horas exatamente ele saiu do seu consultório? Um pouco depois do 12h30. E o senhor, o que fez? Preparei um outro drink. Não foi ver o Dr. Morley novamente? Haley sorriu. O senhor quer saber se eu voltei ao consultório dele para matá-lo? Já lhe disse que não. Espero que minha palavra seja o suficiente. Qual é sua opinião sobre Agnes, a empregada dos Morley? Que pergunta estranha. Mesmo assim, gostaria de saber sua opinião, insistiu Poirot. Eu respondo. Não tenho opinião formada sobre ela. Georgina vigia constantemente de maneira que a menina nem olhava para mim. Tenho a impressão de que ela sabe alguma coisa. Poirot deixou a frase pairando no ar. Olhou para Haley, sorriu. Não me pergunte sobre este assunto. Não sei nada, nem posso ajudá-lo. Haley apanhou os bilhetes no balcão, apertou a mão de Poirot e saiu. Poirot explicou ao agente de viagens que tinha desistido da excursão para a Escandinávia, por motivos alheios à sua vontade. Poirot resolveu visitar novamente a Sra. Adams. Esta pareceu um tanto surpresa com a visita. Para ela, Poirot, apesar de ter sido apresentado por um inspetor da Scotland Yard, não passava de um estrangeiro muito esquisito. De qualquer forma, achou melhor recebê-lo. Depois do estardalhaço sensacionalista que os jornais fizeram sobre a descoberta do cadáver, pouco se falou sobre o caso. O público só ficou sabendo que a vítima não era a senhorita Saisbury e sim a senhora Chapman. O fato de a primeira ter sido a última pessoa que se encontrara com a vítima não foi noticiado. Os jornais também não davam a entender que a senhorita Saisbury estava sendo procurada pela polícia por assassinato. A senhora Adams ficou muito contente quando soube que sua amiga não tinha sido assassinada de uma maneira tão horripilante. Não imaginava, por outro lado, que pudessem pensar que sua dileta amiga Saisbury fosse uma assassina.
Acho incrível ter ela desaparecido desta maneira. Estou convencida de que ela perdeu a memória. Poirot concordou. Lembro-me de uma amiga dos meus primos que tinha tantos problemas que acabou com amnésia, continuou a senhora Adams. A senhorita Sainsbury nunca lhe falou sobre a senhora Chapman? Não, nunca. Também não creio que ela fosse enumerar todas as pessoas que conhecia. Quem era essa senhora Chapman? A polícia já sabe quem a matou? Ainda é um mistério, madame, respondeu Poirot. Foi a senhora quem recomendou o Dr. Morley como dentista à senhorita Seale. Não, não fui eu. Só acredito no Dr. French e se Mabel me tivesse pedido uma indicação, eu o teria recomendado. Quem sabe, disse Poirot, não foi a senhora Chapman. Quem indicou o Dr. Morley à senhorita Sainsbury Seale? É possível. No consultório dele não sabem informar? Não, a secretária dele não se lembra. A senhora conheceu a senhorita Sainsbury Seale na Índia? Sim. A senhora sabe se nesta época ela conhecia o casal Alistair Blunt? Não creio. É do banqueiro que o senhor está falando? Acho difícil. O casal Blunt, quando estava na Índia, ficou hospedado na casa do governador. Se Mabel os tivesse conhecido, tenho certeza de que me contaria. A gente sempre fala sobre as pessoas importantes que conhece, não é, senhor Poirot? No fundo, somos todos muito snobs. Ela nunca citou o nome da senhora Blunt? Nunca. Se ela fosse amiga íntima da senhora Blunt, a senhora com certeza saberia? Claro, mas não creio que Mabel conhecesse gente assim. Importante. Os amigos dela eram todos gente comum assim, como eu. Neste ponto não posso concordar, disse Poirot, galantemente. A senhora Adams continuou discorrendo sobre a senhorita Sainsbury Seale como uma pessoa que fala de uma amiga recentemente falecida. Lembrou todos os gestos generosos de Mabel, sua bondade, sua incansável perseverança. Poirot ouviu tudo pacientemente. Como Jape já lhe havia dito, Mabel Sainsbury Seale era uma pessoa real. Tinha morado em Calcutá, ensinado impostação de voz e trabalhado com os missionários. Fora uma mulher respeitável, bem-intencionada, um tanto tola talvez, mas que possuía um grande coração. A senhora Adams prosseguia sua cantilena. Ela acreditava em tudo com tanta fé, senhor Poirot, num mundo em que as pessoas são geralmente tão apáticas, tão difíceis em sentir os apelos da alma. Era árduo conseguir arrancar dinheiro para subscrições dessas criaturas, e cada ano ia ficando mais difícil. Um dia ela disse, quando a gente percebe o que o dinheiro significa, o bem que pode fazer, dá até vontade de cometer um crime para consegui-lo. O senhor não acha que esta frase demonstra a profunda dedicação com que Mabel se entregava ao trabalho? Quando foi que ela se expressou nestes termos? Há uns 3 meses, creio. Poirot se retirou confuso, pensando na personalidade da senhorita Sainsbury Seale. Uma mulher boa, honesta, decente e respeitável. Enfim, o tipo da pessoa que o Sr. Barnes havia sugerido como uma possível criminosa. Tinha vindo da Índia no mesmo navio de Amber Ortiz. Parece até que havia almoçado com ele no Hotel Savoy. Havia abordado o Sr. Blunt dizendo ser amiga de sua falecida esposa. Por 2 vezes estivera no apartamento da senhora Chapman, onde mais tarde foi encontrado um cadáver que, por coincidência, vestia suas roupas. Uma coincidência um tanto forçada, diga-se de passagem. Finalmente desaparecera do hotel, depois de ser interrogada pela polícia. Seria possível que a teoria de Hercule Poirot explicasse todos estes estranhos acontecimentos? Poirot, no fundo, achava que sim. Estes pensamentos ocupavam Hercule Poirot enquanto caminhava para casa. Decidiu atravessar o parque, a pé, e tomar um táxi do outro lado. Sabia, por experiência, que brevemente seus pés começariam a incomodá-lo. Era um lindo dia de verão e Poirot observou com indulgência as babás que, em vez de cuidarem das crianças, flertavam com os soldados. Os cães ladravam e corriam. Os meninos soltavam papagaios ou brincavam com barquinhos no lago. Debaixo de cada árvore, via-se um casal namorando. Ah, Dionísio, murmurou Poirot encantado. Pelo amor. Poirot considerava as inglesas magras, elegantes e bem vestidas. Nelas, só sentia falta das formas sensuais e voluptuosas das francesas que tanto o encantaram em sua mocidade. Pois ele conhecera mulheres divinas, uma em especial que era uma verdadeira ave do paraíso. Qual destas mulheres presentes poderia comparar-se com a condessa Vera Rossakoff? Uma
Aristocrata russa, nobre da cabeça aos pés, e também uma ladra. Como poucas, um verdadeiro gênio. Suspirando, Poirot afastou a visão de Vera do seu pensamento. Olhando mais atentamente para as pessoas do parque, percebeu que não eram só babás e soldados que namoravam sob as árvores. Seus olhos se detiveram numa moça, vestida por Dior, que conversava animadamente com um jovem. Ela não deveria ceder logo, pensou Poirot. Desejou que a moça soubesse esta regra do jogo, pois o prazer da conquista estava na dificuldade de agarrar a caça. Enquanto os observava, percebeu que já os conhecia. Era Jane Oliveira conversando com o jovem revolucionário americano. Poirot ficou triste e desapontado. Bonjour, mademoiselle, disse, tirando o chapéu. Jane Oliveira não pareceu aborrecida com a interrupção, mas o mesmo não se deu com Howard Hikes. Ora, o senhor novamente! Exclamou. Boa tarde, senhor Poirot, disse Jane. O senhor sempre aparece de uma forma inesperada. Como um polichinelo, comentou Hikes, olhando friamente para Poirot. Espero não estar atrapalhando. Absolutamente, respondeu Jane. Howard preferiu ficar calado. Aqui é um belo lugar, comentou Poirot. Era até bem pouco tempo atrás, disse Howard. Cale-se, Howard, tenha um pouco de educação. O porquê devo ser educado? E porque ajuda as pessoas a conseguirem certas coisas. Eu não sou particularmente educada, mas sou rica, bastante bonita. Tenho amigos influentes. Posso me dar ao luxo de ser grosseira de vez em quando. Não estou para conversa fiada, Jane respondeu. Howard, vou embora. Levantou-se, olhou para Poirot de alto a baixo e retirou-se. Jane ficou parada, olhando para a figura do seu namorado, que desaparecia pelo parque. Bem diz o ditado, 2 é bom, 3 é demais, disse Poirot, principalmente quando se está namorando. Namorando? Que expressão! Não é a expressão certa? Um rapaz corteja uma moça, antes de pedir sua mão em casamento. Este período não se chama namoro? São expressões fora de uso. Olhe em volta e diga-me o que estão fazendo? Acho que o senhor tem razão. Jane olhou para Poirot. Quero lhe pedir desculpas pelo engano que cometi a semana passada. Pensei que o senhor tivesse se insinuado em nossa casa com o firme propósito de espionar Howard. Mais tarde, tio Alistair explicou que tinha chamado o senhor para esclarecer o caso da tal mulher desaparecida. É verdade. Portanto, peço desculpas pelo que disse. Na ocasião, porém, tinha tanta certeza de que o senhor andava espionando Howard e nos perseguindo. Mesmo se fosse verdade, mademoiselle, fui uma excelente testemunha quando o senhor Hikes valentemente salvou a vida do seu tio, agarrando o agressor e impedindo que este disparasse o segundo tiro. O senhor tem uma maneira curiosa de dizer as coisas, senhor Poirot. Nunca sei se está falando a sério ou não. No momento fui bastante sério, disse Poirot gravemente. Por que me olha desta maneira como se tivesse pena de mim? Porque tenho pena das coisas que serei obrigado a fazer, mademoiselle. Então por que vai fazê-las? Elas. Sou obrigado. Jane o olhou por uns instantes. Já encontrou a mulher? Digamos que sei onde ela está. Morta. Não disse isso. Viva então? Também não disse isso. Jane encarou Poirot com franca irritação. Bem, ela deve estar viva ou morta, não? Para ser sincero, não é tão simples assim. Acho que o senhor gosta de tornar as coisas mais complicadas. Já fui acusado disso. Jane estremeceu com um arrepio. É engraçado, um dia tão quente e eu com arrepios. Talvez devêssemos andar um pouco? Jane levantou-se. Por um momento ficou calada, pensando. Howard quer casar-se comigo agora, sem avisar ninguém. Diz que é a única maneira de eu me resolver, já que sou fraca. Jane apoiou-se no braço de Poirot. Que devo fazer, senhor Poirot? O porquê me pede conselho? A senhorita possui pessoas mais chegadas. Minha mãe? Ia fazer um escândalo de derrubar a casa. Meu tio certamente aconselharia prudência, ponderação. E seus amigos? Não tenho amigos. A turma que eu frequento só pensa em boates e festas. Howard é o primeiro homem que encontrei na vida que não se ocupa com futilidades. Então por que está indecisa? Por causa do seu estranho olhar, senhor Poirot, como se tivesse pena de mim, como se soubesse que vai me acontecer uma terrível desgraça. Jane calou-se. Então, qual é a sua resposta? Perguntou finalmente. Poirot limitou-se a sacudir a cabeça. Não podia responder nem que sim nem que não. Assim que Poirot entrou em casa, George anunciou que o inspetor Japp estava na sala. Cá estou, meu velho, disse Japp com um sorriso maroto.
Vim para lhe dar os parabéns, você é realmente um as. Como é que consegue chegar a estas fantásticas conclusões? Não sei do que você está falando, e respondeu Poirot. Deseja beber algo, um refresco, um vinho, um uísque? Aceito um uísque. Poirot serviu o inspetor. Um brinde a Hercule Poirot, que tem sempre razão. Que ora, mon ami. Tínhamos nas mãos um suicídio. Você disse que era crime, insistiu que era crime, e está com a razão. Ah, você acabou concordando? Posso ser tudo no mundo, mas não sou teimoso. Principalmente quando enfrento uma evidência que aqui entre nós, até o momento, não existia. E existe agora. Ouça, o revólver com que Frank Carter tentou matar Blunt é da mesma marca da arma que matou Morley. Fantástico, murmurou Poirot. O negócio piorou para o lado de Carter. Por enquanto não é tão conclusivo o suficiente para revisarmos o veredicto de suicídio. Os revólveres são de fabricação estrangeira e bastante raros no mercado. Hercule Poirot ergueu as sobrancelhas. Frank Carter? Perguntou, surpreso. De maneira alguma. Japp deu um suspiro de irritação. O que há com você, Poirot? Primeiro, diz que Morley foi assassinado, que não cometera suicídio. Agora, quando eu venho lhe dizer que estamos dispostos a reconsiderar nosso veredicto, você torce o nariz? Você realmente acredita que Morley tenha sido assassinado por Frank Carter? É possível. Carter tinha uma diferença contra Morley, isso é inegável. Esteve no consultório naquela manhã, sob o pretexto de contar à namorada sobre o novo emprego. Descobrimos que, naquela manhã, ele não estava ainda empregado, foi contratado e ele mesmo confessou na parte da tarde. Portanto, mentira N graus 1. Carter não sabe explicar onde esteve depois de 12:25. Disse que ficou vagando pelas ruas. Sua única testemunha é o dono de um bar que lhe serviu um drink às 5 horas da tarde. Segundo este senhor, as mãos de Carter estavam trêmulas, e ele estava branco como um fantasma. Poirot suspirou e sacudiu a cabeça. Não encaixa com minhas teorias. Quais são elas? O que você acabou de me contar é muito desconcertante. Porque, se for verdade, a porta se abriu silenciosamente. Desculpe, senhor, disse George. George não pôde prosseguir, pois foi empurrado por Gladys. Neville, que estava agitadíssima e chorando. E senhor Poirot, com licença, já vou indo, disse Japp. O inspetor retirou-se rapidamente enquanto Gladys lhe lançava um olhar fulminante. Este homem, este monstro da polícia, foi quem planejou tudo contra o pobre Frank. Vamos, acalme-se. Mas foi ele. Primeiro, disseram que ele tentará matar o Sr. Blunt, e não satisfeitos com esta acusação, inventaram que ele matara o Dr. Morley. Hercule Poirot pigarreou. Eu estava presente quando atacaram o Sr. Blunt. Mas, mesmo que Frank tenha sido tão tolo a ponto de... Ele faz parte dos camisas imperiais, aquele gripo que vive marchando para lá e para cá, agitando umas bandeiras e fazendo continências. Creio que o fato da falecida senhora Blunt ter sido judia, e este grupo ser basicamente antissemita, virou a cabeça de Frank. Vai ver, na hora ele pensou que estava praticando um ato heróico e patriótico. É esta a defesa do Sr. Carter? Perguntou Poirot. Não. Ele jura que não fez nada disso, e nem mesmo segurou o revólver. Eu não estive com ele, é claro, mas o advogado me repetiu tudo. Frank disse que foi tudo forjado para incriminá-lo. O advogado sugeriu que Frank inventasse uma história mais plausível. O senhor sabe como são os advogados, nunca dizem nada que se aproveite. Minha preocupação é de que o acusem de assassinato. Senhor Poirot, tenho certeza de que Frank não poderia ter matado o Dr. Morley. Não tinha motivo para isso. É verdade? Perguntou Poirot, que quando ele veio visitá-la de manhã naquele dia ainda não estava empregado? Não vejo o que isso tem a ver com o resto da história. Que importa se Frank arranjou o emprego de manhã ou de tarde? Simplesmente porque ele disse que fora ao consultório para lhe contar uma novidade que ainda não havia acontecido. Senhor Poirot, o rapaz estava desesperado, triste e, para ser sincera, um pouco bêbado. Devia estar com vontade de brigar e foi para o consultório disposto a enfrentar o Dr. Morley, porque não suportava o desprezo que meu patrão lhe votava. Para melhorar a situação, resolveu fazer uma cena bem no meio do expediente do Dr. Morley. Eu acho que sim. Creia, não estou defendendo Frank em relação a esta atitude. Poirot olhou pensativo para a moça cujo rosto estava banhado em lágrimas. A senhorita sabia que Frank possuía um par de pistolas?
Não, não sabia, e também não acredito que seja verdade. Oh, Senhor Poirot, por favor, ajude-nos. Se ao menos eu pudesse saber que o Senhor está do nosso lado. Eu não tomo partidos, disse Poirot. Meu único lado é o da verdade. Assim que Gladys se retirou, Poirot ligou para Scotland Yard. Japa ainda não havia chegado, mas o sargento B2 forneceu todas as informações necessárias. A polícia ainda não tinha provas de que Frank possuísse o revólver antes da tentativa de assassinar Blunt, um ponto a favor de Carter. Poirot foi informado também de algumas das declarações de Carter. Este mantinha a história de que tinha sido contratado pelo serviço secreto, que havia recebido dinheiro adiantado, além de uma carta de apresentação ao Sr. McAllister, jardineiro-chefe de Alistair Blunt. As instruções que receberá eram de ouvir as conversas dos outros jardineiros, sondá-los sobre suas inclinações políticas e fazer-se passar por comunista. Havia sido entrevistado e instruído por uma mulher conhecida pelo código N graus, H56. Esta o havia recebido num quarto escuro, e Frank seria incapaz de reconhecê-la caso a visse novamente. Carter dizia somente tratar-se de uma mulher de cabelos vermelhos. Poirot gemeu baixinho, lembrando James Bond. Pensou em procurar o Sr. Barnes novamente, o qual estaria disposto a reforçar estas teorias. Desligou o telefone, agradecendo ao sargento as informações. O correio trouxe notícias mais alarmantes. Num envelope barato, subscrito numa letra mal feita e despachado da cidade de Hertfordshire, lia-se: Caro senhor, desculpe o atrevimento de escrever para o senhor, mas estou muito preocupada e não sei o que fazer. Não quero me meter com a polícia. Sei que devia lhe dizer umas coisas que sei há muito tempo, mas não quis meter o namorado da senhorita Neville em apuros. E achava que ele não tinha nada com a história. Li, porém, que ele foi preso por tentar matar um homem, e então achei que devia lhe escrever, porque o senhor é amigo da patroa e me perguntou outro dia se eu sabia alguma coisa a mais. Sei que devia ter falado, mas não quero nada com a polícia, pois sei que minha mãe ia ficar furiosa se eu me metesse com a polícia. Ela é muito esquisita. Respeitosamente, Agnes Fletcher. Sempre achei que deveria haver um homem metido nisso, pensou Poirot. Só que pensei no homem errado. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.